Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Octopus Developers. Eu sou Wilmy Danguia e hoje a gente vai falar sobre High Order Functions, ou funções de ordem superior. As funções de ordem superior são funções que têm a capacidade de operar dentro de outras funções, que geralmente elas podem ser passadas como parâmetro de uma outra função e em outros casos elas podem ser funções que são retornadas de outras funções. Se você já usou ou já trabalhou com callback ou já ouviu falar sobre as funções callback, basicamente elas são o mesmo conceito. Quando a gente faz o uso de funções callback, a gente está diante de uma situação de high order function. E são essas características do JavaScript de ter a possibilidade de criar uma função que retorna uma outra função ou uma função que recebe uma função como parâmetro, tornam ela muito hábil para a programação funcional. Não é o foco deste vídeo a gente falar sobre programação funcional, mas a base da programação funcional é exatamente esta: das funções ter a capacidade de retornar uma função ou das funções terem a capacidade de ser passada como parâmetro de uma determinada função. E todos nós já sabemos que o JavaScript é multiparadigma. E o foco deste vídeo não é falar sobre os paradigmas do JavaScript, mas sim sobre os High Order Functions. A gente vai ver aqui alguns exemplos. O vídeo não temos a ideia de criar um vídeo tão longo, é para ser um vídeo curto e de rápido entendimento para todo mundo que busca entender qual é o real sentido ou significado dos High Order Functions ou exatamente dos callback. Primeiramente a gente vai começar criando uma função que é para poder exemplificar exatamente as funções que são passadas como parâmetro dentro de outras funções. Eu vou criar, por exemplo, a função calcular e dentro dela a gente pode passar dois parâmetros como a e a variável b e vai praticamente retornar simplesmente a soma de a mais b. Aqui eu vou chamar a minha função diretamente com console.log que é para poder exibir o valor desta somatória ou deste cálculo, e vou passar como valor de a, vou passar 10 e como valor de b eu vou passar 5. Assim que eu executar, exatamente ele vai ter que exibir o valor de 15. Então aqui praticamente a gente ainda não exibiu, ainda não executou nenhum callback dentro da nossa função calcular. O que eu posso fazer exatamente? Imagina que a gente tivesse que subtrair, dividir e tudo mais, mas eu quisesse que essa função se mantesse intacta, não fosse modificada exatamente todas as vezes que eu tivesse que fazer um novo tipo de cálculo. Então quer dizer que eu tinha que criar uma função somar, outra função subtrair, outra função multiplicar, outra exponencial, tudo mais e tudo mais. Simplesmente eu poderia vir aqui, definir um valor a e vou definir o valor de operation. E a operation ela pode ser uma função que eu vou definir que a operation vai ser a e b. Quer dizer que em vez dela ser uma variável aqui em cima, a operation ela está sendo uma função que será retornada aqui dentro da função calcular. Neste caso, aqui dentro de calcular, vou definir o valor do resultado numa variável que é para o código estar mais claro, e vou invocar a função calcular. Vou passar como parâmetro 10 e 5. E aqui na função, ou seja, na operation, eu vou definir a minha função. Posso definir a função somar. É claro que essa função ainda não existe, esse callback. Então eu vou ter que criar essa função somar. Então simplesmente eu vou definir function somar a e b. Ela vai retornar a mais b. Ok. Desse jeito eu já tenho a minha função à parte e já tenho a minha função que recebe um callback. Que se vocês observarem, se eu vir aqui e executar esta função, deixa eu lá ver, não mandei imprimir.
fazer console log resultado. Vou vir cá e mandar imprimir, ou vou ter exatamente 15. Mas qual é a diferença de eu ter que utilizar um callback e não criar diretamente já uma função somar simplesmente? O bom é que aqui eu vou manter a integridade do meu código e manter um código mais legível, simplesmente eu tenho que calcular. Exatamente, esse aqui é um exemplo muito, mas muito simples, que é para vocês entenderem como é que a função de callback funciona. Ela pode ser utilizada em diversos lugares. Depois a gente vai ver alguns exemplos reais que você já usou funções callback e nem sabia. Então, temos aqui a operation, está sendo passada como um argumento, que na verdade ela tem se tornado já uma função a partir daqui, que ela é executada como uma função callback. E essa função é uma função que a gente pode criar em qualquer parte do programa e a qualquer hora, que nós criamos já para demonstrar o somar A e B. Se eu tivesse que subtrair, simplesmente posso criar function subtrair A e B, return A menos B. Ok. E vou criar a variável subtração e vou invocar a nossa função aqui subtrair, que vai ser passada como argumento, que será exatamente um callback. Ok, aqui eu posso imprimir a soma, embaixo subtração. Ok. Subtração. E aqui em cima a gente está a executar uma soma. Exato. É que eu vou executar. Vocês reparem que de cima eu somei o 10 mais 5 deu 15 e embaixo eu subtraí 10 menos 5 e deu 5. É exatamente desse jeito que a gente passa uma função como argumento, ou seja, o tal chamado callback. Ele entra aí, chama a função e executa ela. O outro exemplo, o outro conceito que nós definimos em Higher Order Functions é o conceito das funções que retornam funções. Supomos que a gente tem uma função mostrar qualquer coisa, né? Ela nem tem parâmetro nem nada. Então, aqui eu vou executar o meu código e aqui eu vou mandar ela retornar uma função, retorno function, alguma coisa. Ok, abrir uma função que vai ser retornada diretamente e ela vai executar algo. Posso meter aqui um console log, que é para poder monitorar. Console log. Callback. Ou melhor dizer, segunda função. Segunda function. Vamos misturar português com inglês. E aqui em cima eu vou dizer console log primeira function. Exato. Não executei. Vou executar a minha função mostrar. Reparem que logo que eu executar esta função mostrar, ela vai executar e vai imprimir primeiramente a função ou o código onde diz primeira function e não executa este retorno. Por quê? Porque quando a gente abre e fecha parênteses, quer dizer que a gente está a executar a função mostrar. Quer dizer que este copo está aqui. Agora, o que está aqui dentro é uma outra função. A gente tem que executar alguma coisa. Então, nesse caso, a gente colocaria mais um outro abre e fecha parênteses. E se a gente executar, a gente vai ter o uso da
segunda função e da primeira função. Ele vai imprimir primeira function, segunda function. Ou seja, o código vai percorrer tudo que está aqui, vai detectar que tem um segundo parênteses, segundo abre e fecha parênteses, também vai executar o segundo bloco de código. Estes são os conceitos que a gente precisa entender sobre as funções que são passadas como parâmetro e as funções que são executadas e retornadas como funções, ou seja, funções que retornam outras funções. Ok? Esses aqui são os conceitos que a gente precisa entender. Agora, vamos para um exemplo mais tangível do uso dos higher order functions. Suponhamos que a gente tem aqui uma lista de datas ou de anos e a gente depois queira criar eles, ou seja, queira calcular a idade dessas pessoas que têm essa data até o ano atual. Então vamos supor que nós temos aqui um array dos anos 1983, 2007, 1975, 1990, 1995, 1998. Ok, nós temos aqui os anos. Aqui eu vou criar mais um outro array onde vamos armazenar as idades que vai ser do tipo um array. Exato. Agora, lembrando que este exemplo que a gente está fazendo aqui é sem o uso de um higher order function ou de uso de uma função de ordem superior. A gente vai exibir este exemplo e depois a gente vai fazer com o exemplo com o uso de higher order function e acredito que são funções de ordem superior que você já usou e tem usado diariamente como programador de JavaScript. Não tem como fugir disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um loop que é para poder percorrer todo o meu array de anos. Então, se o index for menor de anos, length, a gente vai incrementar o index. Ok, cá dentro a gente vai fazer var idade é igual a, vou colocar 2021 menos, ok, menos 3 anos, a posição do index. Okay. E aqui a gente vai pegar as idades, vai dar um patch a idade atual. Assim que este loop terminar de girar ou de executar, a gente vai mandar imprimir o array de idades. Basicamente o que a gente faz é pegar a posição 0, 1983, e subtrair por 2021, que é o ano atual, vai armazenar essa variável. Quando chegar na variável idades, que é nosso array que está aqui em cima, ele vai fazer um patch. O patch é a função dos array que permite a gente adicionar um elemento à pilha, ou seja, ao array. A gente vai pegar a idade atual que calculou-se, com o índice 0 vai adicionar, ele vai gerar, vai pegar o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, ele vai até que terminar, ele vai imprimir todas as idades. Vamos executar, que é para a gente poder testar aqui. A gente vai ver que nós temos idades como 38, 14, 46, 31, 26 e 23 anos de idade. Ok, a gente até poderia melhorar, não que seja necessário para o nosso exemplo, mas chega já a ser como uma dica para todos. A gente pode criar uma variável ano atual e chamar new date ponto get full year. Ok, não é uma boa prática a gente meter constantes fixas. Bom, meter um pouquinho, as constantes não podem ser modificadas, né? Mas esse ano é variável, então se o programa está sendo executado
daqui, por exemplo, 2, 3 anos. É claro que 2021 vai mudar, então 2021 não é uma constante exata, é uma variável. Então é bom a gente criar uma variável à parte e vai se encarregar disto. O funcionamento do código vai ser o mesmo, ok? O bom é que a gente vai pegar o ano dinamicamente. Ok, como é que a gente pode resolver este problema usando simplesmente os high order functions? Então, se a gente usar aqui no JavaScript em objetos array, a gente tem métodos como reduce, sort, map, future e entre outros. O que essas funções têm em comum é que elas recebem como parâmetro high order function ou callbacks, e é isso que a gente vai mostrar a utilidade da gente ver o uso dos high order function. A gente vai fazer o seguinte: idades é igual a anos.map. Este map que está aqui, ela praticamente percorre cada item de um array e retorna um array novamente. Por exemplo, se eu não passar aqui nenhum parâmetro e mandar imprimir aí as idades atualmente, ela vai dar um erro. Por quê? Porque ela diz que undefined is not a functional, ou seja, ela quer que aqui a gente passe uma função que é exatamente essa função de high order functional, ou seja, função de ordem superior. E, como eu disse, ele é o callback que vai ser passado aqui obrigatoriamente. Então, ela recebe como valor, recebe um valor numérico, um índice e um novo array onde ele vai passar os dados. Porque praticamente esse map, ele percorre cada item do array e cria um novo array que vai retornar ele. Ele não modifica o array, mas sim cria um novo array para poder retornar. E tem muito a ver com essa coisa de programação funcional e imutabilidade, que não é nosso foco neste vídeo. Então eu vou criar aqui uma função à parte que vai ser passada como nosso callback. Vou nomeá-la como calcular idades. Okay? Dentro, como parâmetro, ele vai receber um item e eu vou dizer que o retorno dessa função será exatamente o ano atual menos o item, ou seja, cada item que o map percorrer vai ser subtraído pelo ano atual. Então, simplesmente eu vou ver aqui e dizer, olha, calcula as idades, ok? Automaticamente ele vai fazer todo o trabalho pesado e a gente pode mandar imprimir aqui. E vocês vão ver que a gente resolveu basicamente o mesmo problema que a gente tinha, mas só que menos linha de código, ou seja, a gente deixou o nosso código legível e mais claro. A partir do ECMAScript 6 tem os conceitos de arrow functional e poderia simplificar basicamente o nosso trabalho aqui. A gente poderia simplesmente vir aqui e dentro a gente passar, por exemplo, o item, definir a nossa flecha, dizer, olha, quero o ano atual menos este item que está aqui. Então já limpamos o código ficou claro, ainda mais limpo, e só executar, o resultado vai ser o mesmo. Outra coisa que eu poderia fazer é poderia tirar esses parênteses estão aqui dessa variável e o código fica ainda mais claro. Simplesmente por isso é que a gente vai executar aqui a função de callback. Outras funções de callback que a gente já supostamente chegou a definir, mas não soube, é o setTimeout e o setInterval. Ok? Por exemplo, o setTimeout, ele recebe aqui um handle, time handle, recebe aqui o timeout, que é o tempo que a gente vai definir que ela execute esta determinada função. Eu creio que aqui tem o meu VS Code tem a estrutura exata que a gente precisa.
Está a ver aqui? Ele passa uma arrow function, que é uma função, e aqui temos alguma variável simples. Ok? Vou tirar isto que está aqui, por exemplo, vou colocar um número, aqui vou dizer, por exemplo, 3000 segundos. Quando eu vir aqui e executar o nosso código, ele vai dizer que syntax here missing after agreement list. Tudo isso acontece porque a gente aqui não está a passar. Calma aí, deixa eu ver. Não, tenho que tirar aqui o parênteses. Exato. Ok? Agora vamos ver a resposta que ele vai dar. Ele vai dizer que callback must be a function. Ou seja, ele aqui espera que tem que ser uma função a ser executada. Então, se eu criar aqui uma function hello que imprime simplesmente a palavra ou a frase mais famosa do mundo, hello world, mundo dos programadores, é claro. É dizer aqui, olha, execute-me este hello a cada 1000 segundos, milissegundos. Ele executou. A cada não. O setamento ele executa depois. Isso está certo. Depois de 5 segundos, executa-me. Imprima-me, ou melhor dizer, a palavra hello world. Ele vai esperar 5 segundos, depois vai executar a nossa função que está aqui em cima. Ok? Vocês viram que esse timeout, ele e o map conseguiram prevenir os erros de que quando é uma função e quando não é. Por exemplo, eu vou definir function executa ou executar e vai passar aqui como parâmetro uma nova function, ok? E eu vou dizer que nova function, ok? Ele vai passar aqui, que eu vou dizer mensagem, ok? Ela aqui vai definir mensagem. Quando eu vir aqui no meu código, eu posso definir console .log. Vou dar um return. Deixa-me ter a ideia do que eu quero fazer. Eu quero pegar uma função que vai executar uma função e vai imprimir apenas um console.log. Praticamente a gente tem feito já isso. Então, eu vou chamar o executar, vou passar minha mensagem aqui e aqui dentro eu vou chamar o console.log, e a partir daqui ele vai complementar e vai exibir a mensagem. Ok, vai imprimir minha mensagem. Mas o que acontece se eu não definir aqui uma função válida? Aqui poderia ser um alerta. Se fosse no navegador que também executaria sem nenhum problema. Mas como é que é no console, é bem provável que ele não vai funcionar e vai dizer que o alerta não foi definido e tudo mais. Vou definir aqui um número. Vai ver que ele vai crashar nossa aplicação. Para a gente poder prevenir este tipo de coisa ou este tipo de atitude, a gente simplesmente pode vir e aqui definir se verificar se ela é realmente uma função ou não. Então eu vou definir se o type of the nova function é igual a uma function, então ele pode executar. Se não, ele vai definir console.log, por favor execute uma função válida. Ok, e a gente vir aqui executar novamente, ele vai dizer que por favor execute uma função válida. E quando a gente passa aqui uma função válida, console.log,
Ele vai executar o nosso código de cima, ou console here, ele vai executar sem nenhum problema. Claro que a gente não vai ver as diferenças aqui, porque aqui a gente está diante de um Node ou de um CLI. E infelizmente a gente chegou ao final deste vídeo. A gente conseguiu entender o que são High Order Functions ou funções de ordem superior, que exatamente são os mesmos conceitos com os callback. A gente tem um vídeo que saiu já faz um tempinho aqui no canal. A gente falou sobre CSS3 e animações. Se você não sabe trabalhar com animações e tem poucas experiências com isso ou nunca teve, eu recomendo este vídeo que você vai lá, veja, e creio que você vai curtir muito, mas muito mesmo. Te vejo no próximo vídeo. Espero que você deixe aqui o seu like, subscreva, compartilhe o vídeo com os seus amigos e assim vai ajudar o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo de valor é criado para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo do canal da Octoplas Developers.